Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você, que a sabedoria do Senhor inunde o seu coração, porque todos nós precisamos de sabedoria para viver, discernimento para andarmos na nossa jornada diária e vivermos os planos que Deus tem para nós. Que bom estarmos juntos hoje em mais um devocional de fé. Que bom iniciarmos o dia ouvindo a voz de Deus. Que bom sabermos que o Senhor se revela para nós numa simples xícara de café, quando o nosso coração está focado nele. Num simples momento de oração, quando queremos nos conectar com ele. Numa simples leitura da Bíblia, num simples momento em que ouvimos o devocional de coração aberto. Sim, no nosso dia a dia, em coisas simples, Deus está presente, se revelando, se apresentando para nós. Pois essa é a vontade dele, que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento dele mesmo. Estamos lendo o livro de Atos, a história dos apóstolos e discípulos de Jesus, da igreja, depois que o Senhor subiu aos céus. E no capítulo 4 é a continuação então do que nós vimos ontem. Ontem nós vimos de que forma poderosa Deus começou a usar os apóstolos. Pedro e João, entrando no templo, curam um homem pelo nome de Jesus, um homem que era coxo, era paralítico. E isso gera todo um movimento, as pessoas vêm, eles pregam no templo, uma multidão ouve e é tocada. Porém, Pedro e João são presos pelas autoridades, é isso que acontece no início do capítulo 4. Eles são presos por estar pregando o nome de Jesus. Os mesmos homens que prenderam e mataram Jesus, prendem também eles. Então levam eles diante do Sinédrio, que era aquele grupo que julgou e mandou prender e matar Jesus, as autoridades do povo de Israel. Então Deus dá a eles sabedoria do que dizer nesse momento, e eu quero ler com você Atos capítulo 4, do versículo 8 em diante, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado, tomem conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que o fora curado, nada tinham para dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: O que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram a eles que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir a vocês antes do que ouvir a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar
por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem Deus operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, e essa parte para mim é muito forte, olha a oração da igreja. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia! Então aqui nós vemos o que acontece muitas vezes quando nós corajosamente anunciamos Jesus. Muitas vezes seremos perseguidos. Muitas vezes haverão ameaças diretas ou indiretas. Às vezes a ameaça será indireta. Se você continuar se posicionando como cristão, você não será tão bem visto dentro da empresa. Se você continuar publicando nas suas redes sociais, falando de Jesus, podem perseguir você, podem não dar para você um crescimento na empresa. Se você se posicionar como cristão publicamente, vão achar você antiquado, talvez você perca alguns amigos, alguns likes. Sabe, hoje em dia tem perseguição de diversas formas, muitas vezes são portas que se fecham. Mas Pedro respondeu da forma certa. Ele e João disseram: o que é mais importante para nós, agradar a Deus ou agradar a vocês? Não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. Quando nós vimos e ouvimos Jesus agindo, nós não podemos nos calar. E diante da perseguição iminente e real, perseguição de morte, a oração da igreja não é para que Deus tire a perseguição. A oração da igreja não é para que Deus derrote ou mate os inimigos, nada disso. Eu achei muito bonita a oração da igreja. Concede para nós mais ainda intrepidez e coragem e realiza poderes, milagres, enquanto nós pregamos o Evangelho. Essa tem que ser a nossa oração. Porque o mundo não vai deixar de ser o mundo. O diabo não vai deixar de ser o diabo. Sempre haverá perseguição e sempre haverão problemas. O que nós temos que ter é mais coragem ainda e anunciar com mais intrepidez e ver o poder de Deus agindo mais ainda. Porque diante do poder de Deus, o que pode fazer o homem? Por que não prenderam nem mataram Pedro e João? Porque era notório de todos os sinais que eles faziam. E diante desses sinais, ninguém podia negar que era Deus operando. Assim também as nossas vidas, através dos frutos que damos. Seja frutos de sinais miraculosos ou sejam frutos de uma vida honesta e digna nessa terra, onde falar mais alto do que as acusações. Que a nossa vida e os frutos da nossa vida possam andar junto conosco como sinal da presença de Deus. Que eu e você possamos, como aquela igreja lá no início, depender do Espírito Santo e contar com a ajuda dele todos os dias. Não importando o que os outros pensam ou dizem, possamos continuar olhando para Jesus e anunciando a Ele por onde vamos passar. Que eu e você possamos amar a Cristo mais do que amamos a nossa reputação.
Porque por causa de Jesus, muitas vezes seremos mal falados, ofendidos, perseguidos, mas não tem problema nenhum, porque isso apenas é um sinal de que estamos na direção certa. Amém? O problema é quando o mundo inteiro nos aplaude. Aí tem algum problema, aí tem alguma coisa errada. Se o mundo e o sistema desse mundo nos aplaude, tem alguma coisa errada. Que possamos nós escolher o lado certo, e o lado certo é o lado de Jesus, o Filho de Deus, a pedra que foi rejeitada, mas Deus colocou como pedra de esquina, pedra mais importante. Querido Deus e Pai, nós oramos nesse dia pedindo a Tua graça sobre nós para nos posicionarmos diante de um mundo tão ambíguo, um mundo que as pessoas já não se posicionam mais, um mundo de teorias relativistas, onde tudo é verdade e nada é verdade ao mesmo tempo. Que não tenhamos nós vergonha ou qualquer tipo de timidez para nos posicionar como cristãos, como pessoas que creem na Bíblia, que creem na pessoa de Jesus, que oram em nome de Jesus, que educam seus filhos para o bem, que valorizam a família, que honram o casamento e são fiéis, somos fiéis às nossas esposas, ao marido. Ô Senhor, dá-nos graça e sabedoria diante de um mundo de caos, para anunciar o Teu nome e falar da Tua palavra sem medo, sabendo que o Senhor está conosco. Como esteve com os apóstolos, o Senhor está conosco nesses dias difíceis. Senhor, enquanto falamos e anunciamos o Teu nome, realiza milagres e sinais para que todos creiam na Tua palavra. Realiza, Senhor, sinais e maravilhas. Enquanto falamos do Teu nome, realiza, Senhor, porque o realizar é Teu, o operar é Teu. Nós não temos poder algum para fazer milagres, mas o Senhor tem todo o poder. Realiza o milagre da fé e da salvação no coração dos nossos parentes e amigos. Que ao falarmos, o Teu Espírito toque o coração para que creiam. Ajuda-nos, Senhor, com as palavras certas e sábias, na hora certa. Que não sejamos aqueles cristãos chatos que ficam entediando e forçando a barra na porta. Que possamos, Senhor, aproveitar quando a porta está aberta e anunciar o Evangelho. Pedimos sabedoria e graça, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meu amigo, compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé.